Olha, menos da metade dos professores das escolas públicas brasileiras tem o hábito de ler no tempo livre. Essa informação foi levantada por uma pesquisa recente do portal QEdu, da Fundação Lehman e da Merit. Esse resultado veio do cruzamento dos dados dos questionários socioeconômicos aplicados pela Prova Brasil de 2011. Então, dos 225.348 professores que responderam, 45% leem sempre ou quase sempre. Mas 21% leem eventualmente e 34% nunca ou quase nunca. Bom, é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Edmir Perrotti, que é professor lá da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e trabalha com esse tema. Você trabalha com infoeducação, não é isso? Isso. Leitura infantil, juvenil. Primeiro, explica para a gente o que é essa infoeducação, para quem não conhece ter uma ideia melhor. Bem, a infoeducação, né, é um conceito que a gente desenvolveu a partir de trabalhos concretos com as redes escolares, Sim. com as escolas diretamente, sobretudo a partir de questões de criação de bibliotecas dentro das escolas. E o que a gente se deu conta e percebeu é que dificilmente as bibliotecas, mesmo escolas que já têm há muito tempo, dificilmente as bibliotecas conseguem um diálogo interessante, uma integração com as salas de aula, com a escola no seu todo. Com a atividade dos alunos e Exatamente. professores diária, né? E nesse sentido, a área em que se situa as bibliotecas é a área da informação. E a área que se situa a sala de aula é da educação. Então, a informação não conversa com a educação, não é? É assim que hoje você tem todo um movimento internacional de information literacy, de letramento para a informação. Porque a informação vem sob diferentes formas. Meios, inclusive. Meios variados. Então, nesse sentido, a gente dizia, bem, pela experiência brasileira, não dá para a gente falar de informação de um lado e educação de outro. Ou a gente junta essas coisas, ou então a gente não vê muito futuro. Não é? Não adianta apenas ter as bibliotecas dentro das escolas, ter o equipamento biblioteca, se o professor, se a sala de aula, se o coordenador pedagógico, se o diretor, se a comunidade escolar não integra isso efetivamente aos seus trabalhos, aos trabalhos dos alunos. Ora, no geral o que acontecia, em escola que tinha biblioteca, os alunos é que têm que fazer a ponte, não é? Eles vão para a biblioteca sem estar devidamente orientados, eles chegam para fazer as perguntas, não é? Enfim, acerca das coisas que eles precisam e que eles querem, e são perguntas estapafúrdias, na maioria das vezes, sem que eles tenham noção de como é que eles trabalham, como é que eles atuam naquele espaço, como é que é o processo de busca das informações, e mais sério depois, como que são os processos de seleção, de tratamento dessas informações, enfim, de leitura. Então, aí vem uma informação como essa aqui, que eu acabei de dar, que mais da metade dos professores não tem o hábito de ler. Não tem hábito de leitura. Lê eventualmente, às vezes tem uma parte deles que lê muito eventualmente. Isso já está dentro desse quadro que você está traçando, né? Quer dizer, Claro. O professor está dissociado da leitura e aí piora isso, piora essa comunicação entre a informação e a educação, não é isso? Exato. Eu acho que tem solução uma questão assim? Eu acho que talvez a gente possa fazer uma anotação a respeito, em primeiro lugar, desses professores que leem. Tá. Né? Porque você cita 45% dos professores que leem. Né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa valorizar esses professores, dar os parabéns, efetivamente, para eles, porque, veja, se esses professores são parte, não é, de um universo, não é, que majoritariamente tem dificuldades, não é, com a leitura, não é? Então, realmente, esses professores são merecedores do nosso abraço. E porque, especialmente, ser leitor num país
como o Brasil não é coisa nada fácil, né? Porque a leitura não é simplesmente um hábito que se adquire, como, olha, escove os dentes todos os dias, tome banho, aquele tipo de coisa, e pronto, vai lá o sujeito e faz. Né? A leitura se sustenta, evidentemente, é o ato ali do sujeito, né, brigando às vezes com as letras, outras vezes se deliciando, mas não para aí. Né? A leitura se inscreve dentro de uma cultura da escrita. Uma cultura da escrita que supõe interlocução, que supõe conversa, que supõe, portanto, sujeitos participando do mundo, sujeitos tendo informações sobre as leituras. Né? Outro dia alguém me perguntava, professor, tem aí alguma coisa para eu ler que você está lendo? Quer dizer, esse tipo de relação entre as pessoas é essencial. Não é? Então, nesse sentido, ser leitor no Brasil, não é ser um sujeito que está numa situação, não é, de enfrentamento de um quadro sociocultural que é hostil. Adverso. Adverso, na medida em que, bem, se você assiste a novela que hoje não é mais das 8, né? Sim, a novela mais famosa. Né? A novela famosa, você chega no dia seguinte na escola e tem com quem conversar a respeito. Agora, se você está lendo, né, alguma coisa, e às vezes mesmo livros que têm uma boa circulação, uma boa vendagem, você chega no dia seguinte para conversar sobre isso, cadê o interlocutor? Então, nesse sentido, é que o meio não é favorável. Bem, mas se a gente pensar, não é, no caso de professores, não é, se o meio não é favorável, não é, eles estão ali exatamente para transformar essa situação. Não é? Então, é muito sério o fato, não é, de que você tenha um percentual também tão alto dos que não leem. Dos que não leem nada são 34%. 34%. Você imagine 34%, não é? Numa sala de aula, dentro de escolas que muitas vezes não têm bibliotecas, porque isso também é uma questão seríssima, e, portanto, os alunos, não é, estão numa situação que já contextual, que repete a não leitura do professor por falta de acesso aos materiais de leitura. Então, essa falta de relação desses professores com a leitura vai gerar, evidentemente, vai eternizar, vai ficar uma situação vai eternizar naquele jeito. Vai eternizar, não é? Eu sempre conto isso para os alunos, na primeira aula, sempre que a gente tem de políticas de leitura, eu conto para eles que nós fomos descobertos com uma carta. E isso é uma coisa essencial, né? Na medida que foi a escrita que nos descobriu. A palavra. A palavra escrita. Palavra escrita. Senhor rei, acabamos de chegar a um local aqui que parece que... Não é isso? Bem, só que uma carta você faz para mandar para longe, né? E parece que esse destino continua. Está distante. Não é? Quer dizer, as cartas são mandadas para longe e a população brasileira não se insere efetivamente nesse circuito da escrita. O senhor falou uma coisa bastante interessante, quer dizer, o fato de a gente ter que comentar com o outro, né, trocar ideias a respeito do que você está lendo, do que eu estou lendo, estamos lendo coisas diferentes, ou você leu aquele livro, eu li aquele. Quer dizer, esse é um hábito que o professor tem que desenvolver dentro da sala de aula. O professor tem que desenvolver. E mais, não é? Quer dizer, passar para o aluno, né? Você tem dentro das escolas horários pedagógicos, não é? E isso tem que ser parte desses horários pedagógicos. Quer dizer, não são só os professores de sala de aula que estão nessa problemática. Sim, mas eles entre eles. Os coordenadores, os diretores, os supervisores, aqueles todos que estão se ocupando da educação no país. Então, nesse sentido, não é? Ter
Programas de leitura com os professores me parece alguma coisa essencial, e programas de leitura que os incentive a ler eles então próprios. você diz isso que a escola deve investir nisso, Deve do coordenador investir pedagógico. como questão programática. Não é? Olha, o que é que as crianças vão fundamentalmente aprender na escola? Não é? Elas vão aprender conteúdos que pertencem a um universo de conhecimento, a um universo de cultura, que se expressa fundamentalmente pela escrita. Tá. Elas vão aprender história, vão aprender geografia, vão aprender ciências, vão aprender matemática, vão aprender português, etc. Quer dizer, elas vão aprender, não é, questões que estão profundamente ligadas ao desenvolvimento das ciências, das letras, das artes, não é? E desenvolvimento esse que teve na escrita um instrumento privilegiado. Muito bem, se as pessoas não se relacionam com a escrita, ou a gente também precisa pensar nisso, a escrita vem mudando. Sim. Não é isso? Quer dizer, fora do livro, hoje você tem o computador, exatamente, o laptop, quer dizer, você tem uma escrita que era fixada, hoje você tem a escrita eletrônica que é diferente. Sim. Não é? Então, muita gente até que fala que não lê, acaba lendo... ainda está se referindo a formas de ler do passado e deixa de considerar os modos de ler contemporâneos, que são importantes e são fundamentais. Agora, a questão não é simplesmente o contato com a escrita, porque o sujeito pode estar lendo, ele disse que não lê, mas ele está lá e toda semana lendo a revista de fofoca dos astros de cinema, das celebridades, etc. Né? Bem, então, ele tem que ler? Tem, mas tem que ler o quê? Não é? Qual é a qualidade dessa leitura e como são esses modos de ler? Porque você veja, hoje nós escrevemos no telefone, não é isso? No nosso telefone celular, nós recebemos mensagem no telefone celular, mas nós fundamentalmente trocamos informações rapidamente. Informações rápidas, rápidas, né? Conteúdos simples. Rápidas e rapidamente, né? Então, a questão que se coloca, não é? Muito bem, a leitura que esses alunos precisam desenvolver, precisam incorporar, precisam se apropriar, é só esta? É essa também. Evidentemente, essa leitura da informação é alguma coisa essencial. Mas os alunos precisam também da leitura de reflexão, da leitura refletida, da leitura realmente da ciência, das artes, da filosofia. Não é? Então, essas modalidades de leitura precisam ser desenvolvidas e realmente, sem isso, eu não vejo muito futuro para a educação, não. Perfeito. Agora eu digo o seguinte, só para a gente encerrar nossa conversa, não é uma questão de falta de tempo, né? Não é uma questão de falta de dinheiro, de o livro ser caro, ou o professor estar muito atarefado. Sempre tem espaços e momentos para ler, em qualquer hora. Quer dizer, não isso influencia muito? Olha, evidentemente, hoje você tem uma concorrência de atividades. As atividades concorrem. Mas que não são só de atividades culturais, são de atividades sociais e atividades de todos os tipos, esportivas, claro. etc. Não é? Agora, a gente teve no país, não é, nos últimos tempos, alguma coisa que era fundamental, que era, evidentemente, a gente conseguir construir uma política de livro. Sim. Mas uma política de livro é muito pouco. Porque, na verdade, para nós, do ponto de vista cultural, do ponto de vista educacional, a questão que se coloca não é o objeto em si, livro, que, claro, precisa ser acessível, precisa estar acessível, não é? Mas nós precisamos de políticas de leitura. Não é? Nós precisamos de pessoas que realmente estão lá no dia a dia praticando esse ato, não é, salutar, que é ler. Não é? Então, nesse sentido,
Eu acho que é um aspecto que é das políticas em geral, políticas de leitura que precisam ser feitas, do tipo que falei. Bom, a escola precisa ter programas para desenvolver esses momentos com os professores, para eles efetivamente incorporarem isso. Agora, de outro lado, não é? Nós precisamos também ter sujeitos interessados e motivados para isso. Não é? Então, sujeitos que façam escolhas, porque a leitura também é um valor. É um valor. Né? Se você não fizer escolha, bem, são tantas as oportunidades, são tantas as ofertas, não é? Que o sujeito não... se aquilo não é um valor para ele vai deixar de lado. Então, há uma dimensão que é social, que é cultural, mas há uma dimensão que é pessoal. E, ao escolher, não é, uma profissão como a de professor, isto passa a fazer parte do rol de atividades que o sujeito tem que obrigatoriamente fazer. Não é uma questão realmente de escolha, não é, que envolva a minha pessoa e questões íntimas. Não é. É uma questão profissional, portanto, é uma questão que envolve o outro, e daí a questão da leitura é essencial. Ok, professor. Muito obrigado pelas suas informações. De nada, um prazer estar aqui.